Ontem a gente testou a câmera, tá funcionando. Sai, fecha, tirar de novo. Ao vivo no Facebook. Música, notícias, informação, contemporânea, AM 990. Começa agora o programa Pense Nisso, da Igreja Nova Vida Ministério é de Deus, na apresentação do pastor Erivelton Melo. Bom dia! Pode ir. Bom dia! Bom dia você que está conosco aí nessa manhã. Esse é o programa Pense Nisso, o programa da Igreja de Nova Vida do Ministério é de Deus. Eu sou o pastor Erivelton e que prazer renovado nesse sábado gostoso aí e de podermos estarmos juntos para pensar e falar das coisas de Deus. Mas eu quero começar o programa orando, pedindo a graça e a misericórdia de Deus. Senhor, obrigado por esse dia, ó Deus, que se adiciona à nossa existência pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Ó Deus, obrigado, ó Deus, porque nesse dia temos a possibilidade de fazer a Tua vontade, de glorificar o Teu nome. Te pedimos, ó Deus, que Tu nos use nessa manhã para falar de um tema tão significativo para cada um de nós, para que nós venhamos a sermos produtivos, ó Deus, para que possamos, ó Deus, atender a Tua vontade. Te pedimos assim, abençoa os meus irmãos que estão conosco, aqueles que estarão junto, ó Deus, no chat, pelo Facebook, ó Deus, que possamos todos Te desejar nesse dia e nessa manhã. Te agradecemos assim, em o nome de Jesus. Amém. Esse é o programa Pense Nisso, o programa da Igreja de Nova Vida do Ministério é de Deus. E hoje, como de sempre, né, nós temos aí uma turma assim, da pesada, só gente boa, só gente boa. Eu quero já mandar o meu convite aqui para o pastor Carlos Martins, da INV em Piedade. Bom dia, meu pastor. Bom dia, pastor Erivelton. É um prazer participar com os irmãos, poder, nessa manhã, assim como o senhor orou e dizendo, agradecendo a Deus por esse dia. Eu estou com um probleminha aqui, o problema está entre o computador e a cadeira, não estou conseguindo colocar o meu vídeo, somente o áudio, mas eu acho que todo mundo vai ganhar. Não tem nenhuma beleza ou formosura aqui que precise ser vista, não. Mas é um prazer estar com os irmãos. Deus abençoe. Nós somos irmãos nisso também. Estou com um problema aqui de interface aqui, mas tudo bem. O importa é que nós estamos juntos. E também o nosso irmão, amigo, camarada, Coronel Marcelo, aí, nosso irmão. Bom dia, irmão Marcelo. Bom dia, pastor. Muito obrigado aí pela oportunidade, todos aqui os presentes, participantes aí desse programa. É uma honra poder estar aqui, é um privilégio também de poder estar participando dessa ação e desse programa com todos vocês. Então, muito obrigado. É uma honra que Deus nos abençoe aí nessa missão de hoje e abençoe todos os nossos ouvintes. Amém. Há de ser assim, em nome de Jesus. Bom dia, Valéria. Bom dia, Raquel. Pessoal aí da nossa equipe. Bom dia, irmãs. Bom dia, pastor. Bom dia, mesa. Que bênção esse sábado lindo, mais um que o Senhor nos deu. Que bom estar aqui. Amém. Valéria. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Lúcio de Bezerra e a Cleia, a Rebeca, a Flávio, que já participaram na nossa página no Facebook. Amém, que bom. Sejam muito bem-vindas. Fiquem ligadinhas aí, porque com certeza nós vamos aprender do Senhor nessa manhã. E bom dia, Sidney, aquele quase tricolor. Aí, nosso abraço, o nosso... Bom dia! Bom dia, bom dia. Mas eu quero começar... Ô, Sidney, prepara aí, bota na vinheta aí os nossos aniversariantes desse dia. Bota aí para mim. Aniversário é coisa boa. Eu quero parabenizar aí. Foi ontem o aniversário do nosso irmão Marcelo, né? Quero externar aí o batendo palmas, sorrindo, né? Eu ia trazer até uma bola, mas não deu, né? Amém. Que Deus lhe dê anos de vida abundante e é um prazer
estar com o irmão, trabalhar com o irmão, em nome de Jesus. Mas também, aproveitando aqui, pastora Márcia, presbítera Márcia, que fez aniversário ontem, pastor Elvis também, e o nosso irmão Marcelo, aqui só gente boa fazendo aí aniversário. O meu tá chegando, hein, gente? É dia 30 de junho, hein? 30, marca aí, hein? Por favor. Não deixa... Tá chegando, tá chegando. Tá chegando até o dia da minha vacina. O que vocês querem mais? Não é? Mas eu vou chegar lá. Amém. Irmãos, eu queria ler um texto da Palavra de Deus, que diz assim, que está lá no Salmo 84, um salmo que tem estado muito presente aqui nos nossos dias, aqui na igreja, que ele diz aqui: a minha alma suspira, a minha alma, ou melhor, estou lendo aqui o outro, quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração, a minha carne exultam pelo Deus vivo. Amém. Que isso seja uma verdade na nossa vida, que ele diz a minha, a minha, a minha, que verdadeiramente nós possamos aí ter fome de Deus, suspirar por Deus, né, anelar para que Deus realmente seja uma verdade absoluta, inesgotável aí nas nossas vidas. Mas o tema de hoje, Valéria, você já falou, Valéria? Não, ainda não falei, vou falar agorinha. Como não ser parte de uma igreja morna. Mas vamos também a uma participação da Ana Maria, que lembrou do aniversário da presbítera Márcia Nasser. Também, já falei aqui, já toquei até parabéns para ela. Então, o tema de hoje, um tema, irmãos, que eu considero um dos temas mais significativos, o qual nós já debatemos, falamos aqui, como não ser parte de uma igreja morna. Então, com certeza, o versículo aí, o tema, a parte da Bíblia, a qual com certeza todo mundo já olhou aí, é lá de Apocalipse, né? Apocalipse 3, que fala da carta da igreja de Laodiceia. Mas eu queria começar com o pastor Carlos, né? E depois com o irmão Marcelo, mas eu não queria começar pela morna, eu queria começar, o irmão Marcelo, o que é que nos faz uma igreja quente? Depois o pastor Carlos falando o que é que nos faz, o que nos caracteriza como uma igreja fria. Então, começando aí pelo irmão Marcelo. Bom dia, irmão. Deus abençoe. Bom dia, paz, né? A igreja quente, né? É a igreja cujo Deus está adoradores, como está em João 4:24, né? E também confirmado aqui no próprio texto de Apocalipse 3, né? Que no versículo 20, ele nos convida, né? Nos convida a abrir a porta, a ter relacionamento, a olhar menos para tudo que eu fiz, né? Os meus feitos, as minhas conquistas, elas só vão ter relevância mesmo na relação com Cristo. Então, a igreja quente é aquela igreja que tem relacionamento com Cristo, que busca seguir, né? E está comprometido com a grande comissão, né? Porque o entendimento que nós temos é que nós não somos moradores deste mundo, né? Ou melhor, nós não pertencemos a esse mundo tenebroso. Apesar de estar morando nele, né? Nós pertencemos à pátria celestial. Então, estamos aqui por um tempo, o tempo que Deus quer, que nos comissionou para cumprir o seu chamado, na vocação de buscar e salvar o perdido, né? Esse é o ministério salvífico do nosso Senhor Jesus. E, então, nós somos moradores na terra por um período de tempo, mas queremos voltar para a nossa pátria celestial e viver eternamente com o nosso Senhor. Então, quando nós estivermos aqui na terra, o Senhor quer que eu busque, em espírito e em verdade, né? Que Ele me veja como um verdadeiro adorador. Então, eu vejo como quente é isso, posicionado em Cristo, né? O cristão não é uma bola, não é aquele que rola para um lado para o outro, né? O cristão tem lado, né? E o lado é de Cristo, né? A circunferência não tem lado, né? Então, tem lado, o lado é de Cristo, e esse é o que a palavra me ajuda a compreender, que quem são aqueles que o Senhor quer para uma igreja quente, aquele que se relaciona e é um verdadeiro adorador. Amém.
Amém, amém. Então, você que está ligadinho aí conosco, você que está aí no Facebook, você que está aí pela Rádio Contemporânea, e você que vai assistir aí, com certeza, em alguma situação, preste bem atenção. Eu quero incentivar a você a prestar muita atenção nesse tema, porque o tema é como não ser parte de uma igreja morna. Isso tudo é vital para os nossos dias. Mas o pastor Carlos vai dar prosseguimento aí. Pastor, o que é uma igreja fria na sua percepção e na sua visão? Bom dia mais uma vez. Quero dizer que me senti aí incluído nos aniversariantes, porque no último domingo, dia 14, completei 51 aninhos. Amém, amém. Parabéns! Obrigado. Parabéns. Estamos aí felizes com o Senhor Jesus, buscando encher os céus com aqueles que, assim como eu, um dia estava perdido. Agora, falando sobre esse tema, que é um tema muito, muito bonito, muito bom, muito atual, um tema muito importante. Parabéns aí pela ideia e parabéns pelo tema. Nós vivemos um tempo bastante difícil. E, assim como essa carta ela tem a receita para nós de todos esses problemas, né? A carta que o Senhor Jesus envia para a igreja de Laodiceia, João ele começa com uma visão, e todas essas cartas reforçam essa visão, como o Senhor Jesus dizendo: conheço as tuas obras. Eu penso que, no momento em que vivemos, parece que, não sei se é apenas aparência ou se isso é a mais pura realidade, que a igreja, de uma maneira em geral, ela perdeu o temor a Deus. É como se não fôssemos mais vistos por Deus, como se Deus estivesse dormindo, tivesse perdido o controle das coisas. E eu me lembro de um tempo que mesmo aqueles que não eram crentes em Cristo Jesus, não eram, como dizemos, os evangélicos, temiam a Deus, tinham respeito por Deus. A gente vê hoje um tempo, e foi o que aconteceu no Carnaval de 2019, quando a gente viu aquela cena terrível de vergonha, aonde alguém fantasiado de Satanás arrastava uma outra pessoa fantasiada de Jesus, como se ele tivesse vencido a batalha, como se pudesse brincar com Deus, como se Deus se permitisse escarnecer. Nós, obviamente, não chegamos nesse extremo, nesses termos, mas a igreja, de uma maneira geral, se esfriou bastante. A igreja perdeu o temor. É comum hoje a gente encontrar os amigos do Evangelho, e aqueles amigos do Evangelho não são apenas aqueles que têm alguma proximidade, que visitam ou que frequentam uma igreja, mas a gente vê muita gente, muitos crentes de muitos anos, gente de 5, de 10 anos, com um conhecimento muito raso do Senhor, que só leem a Bíblia quando a gente pede para abrir, abra a sua Bíblia, não tem nenhuma experiência com Deus, não tem vivência com Deus, e vai se tornando cada vez mais morno, e não se torna um frio, que seria aquele inimigo do Evangelho que rejeita, e que seria até mais fácil de atrair para Deus, porque é difícil você falar de Jesus com um desviado, por exemplo, ou com alguém que é frio. Não, mas eu não faço isso, mas eu não faço aquilo, eu estou bem assim, eu estou bem assado. Mas se esquece de um Deus que diz: conheço as tuas obras. Um Deus que anda no meio dos 7 castiçais, que sabe o que mais ninguém sabe, um Deus que conhece meus sentimentos, que vê o que eu vejo, que analisa meus pensamentos, e a igreja tem se tornado cada vez mais fria ou cada vez mais morna, distante do Senhor. Essa é a minha percepção de igreja morna. Amém. E a grande pergunta que eu faço, né, me fiz aí ao longo desses dias,
Eu sou o quê como igreja do Senhor? Qual é o meu status? Eu acho que é a grande pergunta, né, que eu gostaria que todos nós que ficássemos no programa, qual é o seu status? Né? Você está morno, você está frio, você está quente, né? Ou você não está mais? Mas, Raquel, dê aí a sua opinião também, por favor. Mais uma vez, bom dia. É um tema muito pertinente, muito importante. E se a gente pensa no posicionamento do ser humano, né, o ser humano esfria em vários aspectos da vida, né? Quando a gente pensa em ambiente de trabalho, por exemplo, quantas pessoas dizem, já estou há muito tempo no mesmo lugar, estou desmotivado. Ou a pessoa diz, eu estou há muito tempo no casamento, né, esfriou, existe uma rotina. E eu acho que esse processo de esfriamento acontece na igreja, acontece no trabalho, acontece no relacionamento, quando a pessoa põe o foco no lugar errado, né? Se a gente for para a igreja, pelo pastor, pela experiência com os irmãos, o esfriamento é natural, porque é muito pouco, né? Ou é por Cristo, ou a gente não aguenta pagar esse preço. Então, fica no meu coração, né? O quanto que a gente talvez goste do ambiente, né? Algumas pessoas falando aí especificamente da nossa igreja, né? Uma igreja linda, climatizada, com boa música, pessoas educadas, obreiros que abrem a porta. É um lugar fácil de você se sentir bem lá. Mas se você estiver lá por isso, você vai amornar muito rápido. É como estar no casamento com as expectativas totalmente no cônjuge, sem as expectativas no Senhor, ou num desafio profissional. E fica isso no meu coração e eu deixo isso para os irmãos, né? O quanto que o foco no lugar errado, o foco na pessoa errada, né? O foco no momento errado vai favorecer a nossa humanidade, puxar a gente para um cansaço, né? Para um estado morno, para um estado frio. Como o irmão Marcelo falou, né? O Senhor busca verdadeiros adoradores dele, não da parede, não da casa, né? Então, que a gente goste mais da palavra e dê menos importância ao pregador. O pregador é bênção, ele é veículo, né? Mas a palavra é mais importante. E lembrando do que o pastor Carlos falou, né? Quando a gente fala que a igreja perdeu o temor, eu lembro que a igreja perdeu o foco muitas vezes, né? E aí, quando perde o foco, perde o alvo, realmente é fácil esfriar, né? Amém, amém. Esse é o programa Pense Nisso, um programa da Igreja de Nova Vida do Ministério É de Deus. Lembrando você que você pode participar do programa aí no nosso Facebook, coloque aí a sua opinião, né, aquilo que você pensa, aquilo que você acha, e bênção do Senhor com certeza vai abençoar. Mas, bom dia, Valéria. Bom dia, pastor. É interessante esse tema, né? No momento que a gente discute tanto qual é o posicionamento da igreja atual. Eu acho interessante que numa das cartas que Deus faz em Apocalipse, ele fala de uma igreja que, se você olhar do lado de fora, a igreja era maravilhosa. Ela fazia todas as obras que tinham que ser feitas, mas tinha perdido o primeiro amor. Mas quem olhasse de fora juraria de pé junto, como diriam os antigos, né, que aquela igreja era perfeita. Então, quantas vezes a gente está morno porque a gente está enxergando as expectativas pelos olhos do mundo, né? Porque a gente pensa assim, não, eu tenho que trabalhar mais, ou então, às vezes, eu estou morno, mas eu sou uma pessoa extremamente ativa na igreja, mas eu estou morno. Né? O fato de eu estar ativo não quer dizer que eu esteja quente. O fato de eu estar sentado no banco não quer dizer que eu estou morno, nem frio. É uma linha muito tênue isso, porque a gente precisa de alguém que dê o discernimento de espíritos, né? Amém. Amém. Eu queria, irmão Marcelo, a gente está falando aqui um monte de coisas, a gente poderia falar, parece que a gente perdeu a consciência, o irmão Marcelo, como diz aqui no versículo 5, está me ouvindo? Estamos com um concorrente aí. Ouvi agora. Ele diz assim, está me ouvindo? Sim, pastor, sim. Assim, ele diz assim, conheço as tuas obras.
parece que, não sei, é impressão minha ou não, às vezes nós temos uma percepção falsa, assim, de que Deus não sabe como é que é. De vez em quando ele liga lá o Facebook, lá e dá uma olhadinha na gente. A palavra de Deus está dizendo aqui que ele nos olha todos os dias, que ele sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que os olhos do Senhor permeiam toda a terra. Um dos motivos, talvez, que a gente esteja assim meio lusco-fusco aí, vamos dizer assim, é porque a gente perdeu essa noção de que Deus é Senhor de todas as coisas, sabe tudo. Pastor, a questão da soberania de Deus é tremenda mesmo. Né? E Deus não só nos vê, como nos conhece por inteiro, sabe os nossos pensamentos, né? Não há como esconder nada do nosso Senhor, né? Então, nós não podemos esquecer. Oi? Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Sim. E nós não podemos esquecer que o nosso Deus é o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, nos conhece por inteiro, nos ama a si mesmo, mesmo as nossas falhas, né? Mas é um Deus justo, então, porque ele nos deu direção clara, né? Direção objetiva, a sua palavra mostra o caminho que nós devemos seguir, e esse versículo 15 de Apocalipse 3, ele é bastante impactante, né? Porque quando o anjo escreve a essa igreja, né, ele escreve numa igreja que parecia como a nossa irmã bem comentou aqui no último ponto dela, parecia que a igreja estava tudo certo, ela tinha riqueza, ela tinha domínio, ela tinha influência, tá? Ela tinha potencial, uma cidade rica, né, uma cidade, mas que todos esses objetivos de conquistas terrenas tinham sucumbido aí à visão, tinha tirado do foco, como bem a irmã Raquel também comentou, né? E queria também destacar aqui a consonância do nosso pastor Carlos, né? Revelando aí o nosso tempo de apostasia, né? O tempo de frieza e de rejeição da fé, né? E vai envolvendo os partícipes da igreja que estão adormecidos, né? Uma igreja morta também é uma igreja adormecida, né? Que está assim, não está vigilante, né? Parece que está atenta, parece que está o fato de congregar, né? E muito bem aqui destacado, né? O ativismo é diferente da militância, né? O Senhor nos quer militantes, né? O ativismo cansa e às vezes, e certamente a gente vai fazer muita coisa e não vê o milagre, não vai ver as bênçãos do Senhor acontecer, não vamos ser usados, né? E por isso parece que nós estamos assim vivendo intensamente ou cansativamente o Evangelho, mas sem fruto, né? Sem ver as bênçãos, sem ver o milagre, sem ver a ação do Espírito Santo, né? Então é como se caminhássemos aí num pseudo-evangelho, né? Num pseudo-evangelho. Por isso, e sem motivo, que o apóstolo João nos exorta. E assim como aqui, ele nos exortou no Evangelho, e está nos exortando aqui, nessa carta entregada à igreja aqui, né, no Apocalipse, que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, o Senhor não conhece as nossas obras, e no versículo 18, a palavra nos deixa esse conselho de alerta, né? Ele nos chama aí, como diz, ofereço-te este conselho, adquire de mim ouro refinado no fogo, né? A fim de que te enriqueças, né? Mas não é da riqueza humana, da riqueza terrena, né? Roupas brancas, né? Ou seja, vestiduras brancas, a gente precisa estar em comunhão, né? Compartilhando da ceia do Senhor, fazendo a expiação, que é nos reconciliando com Deus, pedindo perdão, né, pelos nossos pecados, ou seja, e para que possas cobrir a tua vergonhosa nudez e comprar o melhor colírio, porque o colírio naquela cidade era uma das tipo das especiarias, né, que era de muito valor naquela época. E para ungir os teus olhos para que possas enxergar claramente. Aquilo que eles tinham de riqueza, que descobriram na medicina, um colírio, né, que era muito atraente, muito comentado, famoso na época, o Senhor usa desse instrumento para falar assim, olha, você precisa de colírios espirituais, né? E teus olhos
vejam aquilo que realmente o Senhor quer que veja, né? Então, o que o Senhor quer que veja é que você deve olhar para si. Olhar para si e se colocar para Deus. Então, é isso, pastor. Amém. Amém. No segunda parte, estamos chegando no finalzinho lá do nosso tempo aqui, já vamos para o nosso break. E na segunda parte, nós vamos falar exatamente isso, a questão da consciência. Eu queria que vocês falassem a respeito. O coronel Marcelo falou algo muito interessante que eu escrevi aqui, da militância. Porque a igreja de Laodiceia, ele fala assim, vocês são ricos, né? Eles viviam num centro têxtil, eles tinham faculdade de medicina, eles viviam muito bem nas doutrinas. Você vê que a palavra de Deus não compara às outras. Aí a pergunta fica, hoje em dia, somos mornos porque somos mais ativistas, é o que a igreja prega ouro, prega boa vida, essas coisas todas, e não prega uma militância. Mas isso, depois dos comerciais, nós vamos para o nosso break, daqui a pouco eu volto com mais programa Pense Nisso. Alguém aí? A hora certa na Nós continuamos ao vivo no Facebook e acompanham o making off do nosso programa. Todas as segundas-feiras, de 11 ao meio-dia. Às terças-feiras, do meio-dia, às 13 horas. Às sextas-feiras... Você ouviu a mensagem do Sidney que hoje precisa acabar 8h50? Não. Entrega 8h50, tá bom? Hoje precisa. 8h50, porque eu tô com material aqui para ter que jogar jornal hoje. Tá 9h55, entendeu? 8 horas, quer dizer, 8h50, né? Tô voltando. Você manda, ok. Obrigado. Isso. Apresentação. Pastor Edivelto Melo. Voltamos. Ok, estamos de volta com o programa Pense Nisso, um programa da Igreja de Nova Vida. Você sabe, é de Deus. Eu sou o pastor Edivelto e hoje com os nossos irmãos aqui, gente boa, convidados, pastor Carlos Martins, lá da INV, ali em Piedade, e nosso irmão Marcelo, e a turma aqui dos bastidores, vamos dizer assim, irmã Raquel, irmã Valéria, e você que tem estado conosco. Quero mandar um abraço aí para você, aí para o pessoal lá do Recife, que está sempre conosco aí. Então, muita gente boa, incentivando a você a espalhar a notícia que todo sábado, 8 horas, tem programa Pense Nisso, aí em nome de Jesus. Quero lembrar você também que está junto conosco, que amanhã nós temos 3 cultos, às 9 horas, às 11 horas e às 19 horas, cultos presenciais, guardando todas as devidas observações aí do governo, para que tudo funcione como exemplo que devemos ser. Mas, voltando ao nosso tema dessa manhã, como não ser parte de uma igreja morna? Eu queria que você, quem sabe, escrevesse aí, você passasse meditando aí essa semana, qual é o seu status, como é que você está? Você está morno, você está frio, você está desviando, você está mais no meio, mais na direita, mais na esquerda? Eu queria que você pensasse nisso. Mas eu queria deixar essa última parte, irmãos, como eu falei, hoje em dia nós somos mais ativistas ou militantes. Eu queria fazer uma observação. Você vê que Deus está dizendo assim, olha, eu estou vendo tudo, mas vocês estão ricos, mas eu estou dizendo que vocês são pobres. Eu estou dizendo que vocês precisam, vocês têm muita roupa, coisa fina, e lã preta, e um monte de coisa, mas vocês estão nus, né? Vocês têm faculdade de medicina, aí são especialistas nos olhos, mas vocês são cegos. Vocês são cegos. Eu quero dizer o seguinte, hoje a igreja, ela não está num ativismo exatamente isso, propondo, você tem que ser rico, você tem que ser curado, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que ser aquilo. Quando Jesus me veio aqui à mente, Jesus comissionou os seus discípulos assim, olha, vão e preguem, não leva roupa, não leva sanduíche, não leva Coca-Cola, não leva nada, vocês vão depender exclusivamente do meu poder que está em vocês. Eu queria que a gente, nessa segunda parte, batesse essa bola aí, queria começar com o pastor Carlos. Pastor Carlos, nós somos hoje em dia mais ativistas ou mais militantes? Infelizmente, nós somos muito mais ativistas.
Essa semana eu conversava com um outro pastor e a gente falava muito, ele havia saído de Obra das Trevas, ele fazia trabalhos de ocultismo e tudo mais, e ele estava dizendo, olha, pastor, na época que eu estava lá nas trevas, ninguém que chegasse lá no local onde nós atuávamos se permitia atuar, trabalhando, agindo, fazendo o que quer que fosse, ou seja, se envolver na obra sem antes se envolver com o dono da obra. E hoje a gente vê isso de maneira muito comum nas igrejas. As pessoas vão chegando, vão se envolvendo com a obra sem verdadeiramente ter um contato com o dono da obra. A obra existe por um motivo muito específico. A obra existe para trazer comunhão, a obra existe para trazer união, a obra existe para atrair pessoas, mas existem pessoas que lutam e trabalham como se a obra de Deus fosse tudo em si, quando, na verdade, o que mais importa para Deus é a nossa relação com Ele. A obra existe por causa do homem, e não o homem por causa da obra. Quando me permita por um instante olhar essa carta como se fosse uma anamnese, como se fosse um momento de uma avaliação médica, uma consulta médica. Nós vivemos hoje em tempos de pandemia, em tempos de muita doença, onde a ciência se conflita, onde um diz sim, outro diz não, um diz que contamina, outro diz que não, um diz que isso é bom, outro diz que isso é ruim, e estão todos tomando por base o seu conhecimento técnico. E a gente vê uma grande confusão, ainda que a gente entenda que tudo isso tem muita política envolvida. Mas, se a gente descarta isso, o mundo está de cabeça para baixo, o mundo está numa confusão generalizada. E quando nós olhamos para essa carta como uma consulta médica, pensa comigo que o Senhor Jesus é o médico que recebe essa igreja como paciente. Numa consulta médica, o médico pede que a gente diga quais são os sintomas. O que você está sentindo, meu filho? Por que você veio aqui, meu querido, minha querida? E a gente começa a listar alguns sintomas. Ele vai fazendo a sua análise e chega a uma possibilidade, não uma conclusão. Ele passa alguns outros exames, ele talvez indique alguns medicamentos, mas se a gente pensa que o médico dessa consulta é o Senhor Jesus, ele não tem dúvida sobre o diagnóstico, ele tem a certeza do diagnóstico. E já nessa época, a indústria farmacêutica era uma indústria poderosa, porque essa cidade, Laodiceia, era uma cidade poderosa pela sua indústria, inclusive a sua indústria farmacêutica. Tinha lá o seu colírio, que atraía muita gente para essa cidade, e era muito caro. Assim como nós vemos hoje, uma igreja farmacêutica poderosa, crescendo cada vez mais, ganhando muito dinheiro. Só que nesse momento, nessa consulta, o Senhor Jesus, além dele ter um diagnóstico preciso, irrefutável, seguro, conciso, verdadeiro, profundo, da doença dessa igreja, que era uma igreja que tinha aparência, ela parecia rica, mas não era, parecia vestida, mas era nua, parecia forte, mas era fraca, parecia crente, mas era morna. O Senhor Jesus estabelece, então, esse diagnóstico, e depois desse diagnóstico ele diz: eu conheço as suas obras e vou te dar um conselho, vou te prescrever agora o medicamento. E o medicamento, ele é comprar ouro puro. Quando a gente fala desculpa me alongar, mas quando a gente fala de comprar ouro puro, a gente entende exatamente o que Jesus está dizendo, que o ouro se prova, se purifica, se limpa no fogo. E ele está dizendo, essa igreja precisa ser limpa, purificada, precisa entender que ainda que passe provas, eu sou o Senhor. Ainda que viva momentos de dificuldades, sou eu, Deus, que limpa. Eu não perco uma oportunidade, eu, o Senhor, né? Não perco uma oportunidade de trabalhar na vida da minha igreja quando essa passa por um deserto. Deserto não é lugar de morar, não é lugar de viver, mas é lugar de limpar, é uma faculdade, é uma escola de Deus para a nossa vida. E muitas das vezes, voltando lá para eu concluir, muitas das vezes a gente vê hoje, de uma maneira bem triste e generalizada,
pessoas se envolvendo no ativismo com a obra, mas não se envolvendo com o dono da obra. E esse envolvimento com o dono da obra, como foi falado aí pelo irmão, pelo coronel aqui, desde o começo, adoração, buscar a esse Deus e fazer as coisas, defender essa bandeira do Evangelho, defender a bandeira de Jesus Cristo. A gente vê gente defendendo Calvino, defendendo essa ou aquela ideologia, mas e quem defende o Senhor Jesus? Quem defende a salvação que ele provocou na nossa vida, nessa metanoia, nessa mudança de mente? É tempo da gente mudar do ativismo e para se envolver muito mais com o dono dessa obra. Eu queria explorar um pouquinho mais o irmão Marcelo, perguntando, irmão Marcelo, qual é a missão da igreja? A igreja, né, eu, o senhor, a Valéria, a Raquel, o pastor Carlos. Lucas 19:10. Né? Jesus veio buscar e salvar o perdido. Então, essa profecia já se cumpriu, assim, essa missão já se cumpriu em nós aqui, mas não se cumpriu em todos que o Senhor deseja buscar. E Ele vai nos usar, né, e vai usar todos os instrumentos que nós temos, mas essa missão, ela só é possível ser cumprida com excelência se eu estiver na mão daquele que me governa, que me chama, que o vento faz soprar onde quer, né, como está em João 3:8. Na relação de Jesus com Nicodemos, ele deixa isso, é preciso nascer de novo, né? Então, está nas mãos do Senhor para cumprir a visão e a missão do Senhor é fator sine qua non, ou seja, não dá para negociar. Né? E nesse mesmo espírito, pastor, é que eu vejo que a palavra nos permite entender aqui em Apocalipse 3:20, né? Que enquanto a gente usa, às vezes muito esse versículo, eis que estou à porta e bato, nas ações de evangelismo, né? Para aquele que não conhece a Cristo, como uma expressão de que Deus está ali batendo a porta do seu coração, e se ele abrir a porta, o Senhor vai entrar na casa dele, e ele vai poder ceiar com o Senhor, e o Senhor ceiar com ele, como ter a comunhão. Nós estamos vendo um texto que ele não está registrado aqui para aquele que não conhece a Cristo. Ele está registrado para aqueles que conhecem a Cristo. O evangelismo agora é intra-igreja, não extra-igreja. Né? A carta que revela é um texto que é de exortação para aqueles que já se achavam que estavam no caminho, que já se achavam conhecendo a Cristo. Né? E às vezes, essa pouca reflexão também de João 4:24, do Senhor estar à busca dos verdadeiros adoradores, é porque tem muita gente pensando que está na adoração, mas não tem um relacionamento verdadeiro com Cristo. Né? Então, essa chamada de atenção, com quantas vezes a gente use o Apocalipse 3:20 para aqueles que não conhecem, mas verdadeiramente esse texto é para aqueles que conhecem. É para aqueles que... Amém. Amém. O churrasco é muito gostoso, né? A gente fica aqui se deliciando aí na palavra de Deus. Eu queria, estamos já vai terminar aqui nos 50, Valéria e Raquel, me permita aí dar um pouquinho mais de vez aqui os nossos amados. A palavra de Deus diz que nós precisamos buscá-lo, né? E não há esse incentivo, muitas das vezes, né, pelas congregações, como foi falado tantas vezes, de buscar o ouro, as vestes limpas, né, da militância constante. Então, eu queria, assim, de forma breve, o pastor Carlos, como eu posso saber o meu status quo, vamos dizer assim? Talvez seja... As marcas. Talvez essa seja a parte mais fácil, mas também a mais difícil. Assim como Paulo fala para nós na ceia, analise-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do vinho. Ele está falando de algo, uma introspecção, mas não uma introspecção isolada. Ele está falando de uma análise junto com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus tem ficado fora da sua obra. E sem o Espírito Santo não é possível fazer a sua obra com excelência, com plenitude. Não é possível cumprir a vontade de Deus.
na análise simples, uma análise introspectiva, com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguiremos encontrar qual é a nossa situação, e aí o Senhor Jesus vem através do Espírito Santo e ele estabelece, então, uma consulta com uma prescrição individual. E à medida que a gente recebe essa prescrição individual, nós somos, então, exortados e corrigidos pelo Senhor e possamos viver uma vida aquecida. A chama do Espírito vai aquecer os nossos corações. Amém. Irmão Marcelo, você tem 2 minutos. Quais os frutos que eu posso olhar e ver? Não, essa árvore está sadia. Pelos saia frutos justa aí, né? João 15 lá. Mas eu queria aproveitar aí a deixa do nosso pastor Carlos Martins, né, quando ele bem referenciou aí o compromisso com o dono da obra, né? Às vezes a gente esquece o seguinte: a gente vai no médico, como ele bem usou o exemplo, né? O médico fala assim: o que você tem? O que você está sentindo? Aí eu, doutor, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, começa a chorar na frente do doutor, né? Mas quando a gente vai na frente de Jesus, Jesus fala assim: não precisa fazer nada, já te conheço. Você não precisa dizer nada, já te conheço, né? Agora, toma aqui e vai, né? E aí, o cumprir a bula, né? É verdade. Remédio, né? É isso aí. O tomar o remédio é que passa a ser a parte mais desafiadora da vida cristã. É verdade. Não é o ir ao médico, né? Isso o aí. médico vai chegar, não fala nada, já te conheço. Mas, toma isso aqui e vai, né? Vai, não peques mais. E aí, essa questão do vai, não peques mais, né? É verdade. O desafio do ser humano, é isso. Tem o diagnóstico, tem a receita, mas não cumpre. É isso não aí. Não peques mais. Mas nós vamos continuar. Depois que sair da rádio, a gente continua um pouquinho mais para a gente fechar aí, Valéria e Raquel. Mas eu queria, né, falar um pouquinho também, né, gente? Deixa eu falar um pouquinho também, né? Puxa, por favor. Queremos ouvi-lo. Que fala, né? De vez em quando a gente... Estou brincando. Eu penso, irmão, exatamente que nós temos que olhar, lá como João 15 diz, olhar os frutos. Olhar os frutos. Uma árvore sem frutos, ela é doente. Ela tem algum problema. Então, é porque nós achamos que muitas das vezes servir ao Senhor, e um dos frutos é você estar bem na igreja, ser um ativista na igreja, né? Participar daquele local maravilhoso, né? Mas eu sou igreja na rua, gente, em casa. Como diz a Raquel, é no trabalho, é com o meu chefe, é no ônibus. Eu tenho que ter esse amor, tem que arder no meu coração ver uma pessoa que precisa de Cristo, eu desejar falar do amor, eu perseguir essa pessoa no bom sentido, e desejar que ela ouça de Deus, que ela se permita falar, ouvir de Deus, ser conquistada por Deus. Então, eu acho que se eu não tiver esse amor, eu peço todo dia a Deus: Senhor, me ajuda a te amar, porque é muito fácil deixar de te amar, mas amar requer aí uma dose extra, né, de sacrifício, né? Os discípulos mesmo, Jesus disse: olha, depois de fazer aquele discurso, olha, você tem que comer a minha carne, beber o meu sangue. O pessoal falou: é duro esse discurso, não dá para mim não, eu vou para outro lugar, vou procurar uma coisa mais fácil aí para que eu fazer. Então, um dos sinais que eu acho é de como nós estamos vivendo o nosso dia a dia, né? Lá na rua, lá no trabalho, em casa, né? Estamos pregando esse evangelho com vontade, ou apenas estamos nada contra, mas pegar aquele folhetinho e sair distribuindo na mão das pessoas assim aleatoriamente, né? Deus pode usar todas as coisas, mas está precisando um pouco mais. Eu acho que as igrejas hoje pregam muito ouro, prata e muitas outras coisas, mas não um serviço de abnegação, né, de um coração contrito, de uma busca real para Deus aí. Essa é a minha percepção, um pouquinho dessa percepção aí em nome de Jesus. Falta um minutinho, meu carinho, meu abraço aí ao vivo e a cores pelo irmão Marcelo, um abraço aí na irmã Patrícia, mais uma vez nossos parabéns aí pelo seu aniversário. Pastor Carlos, que bom tê-lo aqui, né? Vai ser um prazer que com certeza vai se renovar aí aos irmãos da igreja aí de Piedade, né?
pessoal que eu tenho um carinho, porque aí os fundadores, eu os vi, tudo pequenininho, todos pequenininhos, hoje já são homens, pastores, e isso é sinal que essa árvore é boa, essa árvore está dando frutos aí a 100%. Valéria e Raquel, meu carinho de sempre, que Deus abençoe, né? E precisamos, Valéria e Raquel, fazer aquela reunião de pauta aqui no Gourmet. Aqui no Gourmet, vamos comer aquela pizza aqui e vamos bater aquele papo aí em nome de Jesus. Suas considerações finais, eu acho que nem dá. Só o tchau, tchau, tchau. Aí, irmão Marcelo e pastor Carlos. Obrigado, foi um prazer. Deus abençoe a todos e que a comunhão cresça. Nós vamos morar juntos no céu. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado pela oportunidade. Também Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Carlos, todos os presentes, Raquel, Valéria, pastor Sidney, né? Vocês são uma bênção. Obrigado por essa oportunidade. Amém. Aproveitando 30 segundos, lembrando a você que toda sexta-feira no YouTube tem aí o irmão Marcelo lendo o Evangelho de João, ensinando o Evangelho de João. Você que está aí conosco, né? Está em casa aí, vai ouvir a palavra de Deus ser conquistado pelo reino de Deus. Em nome de Jesus. Estou indo embora, Sidney, Valéria, Raquel, pastor Carlos, irmão Coronel Marcelo, Deus abençoe, obrigado por tudo, meu carinho, meu beijo, em nome de Jesus. Excelente semana, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e guarde. Deus abençoe. A oração. Amém. Encerra-se agora mais um programa. Obrigado, até semana que vem. Obrigada, Sidney. Sidney. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado, Obrigado, Sidney. Sidney. Forte abraço. Obrigado aí pela ajuda, muito obrigado aí pela ajuda, né? Foi bênção. E não tenho o que falar, né? O irmão sempre é abençoador aí em nome de Jesus. E volte outras vezes, eu sei que o irmão é ocupado e tal, né? E volte outras vezes. Irmão Carlos, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação, com certeza muito nos abençoou. E espalhe a notícia aí, ó. Estamos no Pense Nisso todo sábado aí. Valéria e Raquel, tudo bem? Alguma coisa a mais? Tudo certinho? Tudo certo, pastor. Culto das extraordinárias daqui a pouquinho, estamos Daqui partindo. a pouquinho, não falei isso. 10 horas da manhã aqui na nossa igreja, culto das extraordinárias. Eu costumo dizer das mulheres maravilha, né? Amém. As mulheres que fazem o que o Senhor mandar. Amém. Eu queria orar, antes de vocês fecharem aí, agradecer a Deus pela vida de vocês. Senhor, obrigado pela vida dos meus irmãos, pastor Carlos, irmão Marcelo, Valéria, Raquel, ó Deus, muito obrigado. Essas vidas que me enriquecem, que me nutrem, ó Deus, com a tua graça, colocando coisas boas, ó Deus. Eu quero te agradecer pela vida deles, pedindo a Deus que a cada dia mais eles possam ser quentes no teu amor, nas boas obras, ó Deus, na perspectiva, ó Deus, de alargar o reino para a glória do teu nome. Que o dia deles, ó Deus, seja um dia benéfico para a tua glória, para o teu reino. Com certeza, há de ser um dia bom e agradável para todos nós. Te agradeço em nome de Jesus. Amém, gente? Deus abençoe. Abraço. Até sábado que vem. Pastor Carlos, obrigado aí, foi um prazer e honra conhecê-lo. Deus abençoe. Louvo a Deus pela sua vida, tá? Obrigado. Prazer é todo meu, amigos. Deus abençoe vocês. Contem conosco sempre e que essa comunhão cresça. Foi um prazer. Amém. Obrigado. Foi uma honra. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Paz, tchau, tchau. Fechando o programa Pense Nisso do dia 20 de março. Um bom dia a todos. Tchau, tchau. Bom dia.